A paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus, e eu quero agradecer a você por você ter clicado neste vídeo. Eu convido você a ficar até o final para que você seja grandemente abençoado. Desde já eu peço que você deixe o seu like para ajudar a impulsionar o canal, né? E que esse conteúdo ele possa ser também apresentado para outras pessoas. E que você, se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sino da notificação para que você receba todas as vezes quando nós postarmos um vídeo, a notificação para que você nos acompanhe. Na descrição do vídeo tem um link que leva você para o nosso grupo de WhatsApp de oração e intercessão. Muito bem, o objetivo aqui deste canal é sempre levar uma mensagem para que nós possamos compreender e entender a palavra de Deus. E eu quero trabalhar hoje no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 12, fala assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morremos muitos, muito mais a graça de Deus é o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre nós. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou sobre esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. No capítulo 6, o versículo 1 fala assim: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amém? Muito bem, meus queridos, aqui é um texto, se você puder ler toda a carta, vai ser uma boa para você entender. Eu quero pegar esse texto aqui para mostrar para você que, porque nós precisamos da salvação, nós precisamos ser salvos, todos nós precisamos ser salvos. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é clara, é evidente. Desde Gênesis até Apocalipse vem falando de quê? De Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Vem falando da criação e da regeneração da criação. Então, Paulo aqui ele vem dizendo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos nós somos pecadores, todos nós estamos mortos.
em nossos delitos, né, e pecados, né, como a palavra diz. E aqui, por um homem que entrou através da transgressão e queda de Adão, o pecado como o princípio ou poder ativo conseguiu atingir toda a raça humana. Então, duas consequências decorrem disso, dessa transgressão, né? O pecado e a corrupção penetraram no coração da vida de Adão. E Adão transmitiu, né, o pecado ao gênero humano, corrompendo todas as pessoas nascidas a partir de então. Então, todos os seres humanos passaram a nascer propensos ao pecado e ao mal. Segundo, Paulo não explica como o pecado de Adão é transmitido aos seus descendentes. E ele nem diz que toda a humanidade estava presente em Adão e que assim ela participou do seu pecado. E por isso herda a sua culpa. Paulo não diz, em nem lugar algum, que Adão foi o cabeça coletivo dos seus descendentes, nem que o pecado de Adão foi-lhe imputado. Todos são culpados diante de Deus por causa dos seus próprios pecados pessoais, porque todos pecaram. Ele está falando que todos pecaram, né? Ele não vem falando não vem explicando isso, mas ele vem dizendo que todos nós, diante do Senhor, somos pecadores. O único ensino tocante a isso é que tem apoio bíblico, é que homens e mulheres herdam uma natureza moral corrupta, ou seja, nós moralmente, espiritualmente, somos corruptos, bem como a processão bem como somos propensos, ou seja, temos a intenção ou naturalmente, intencionalmente, para o pecado e para o mal. Então a morte entra no mundo através do pecado por isso. Todos estão sujeitos à morte. Por isso que todos pecaram. Então aqui ele vem falando que a morte ela reinou desde Adão até Moisés. Isso quer dizer que a raça humana experimentou a morte não porque transgrediu a lei oral de Deus, não é porque ele transgrediu a lei oral de Deus, com a sua pena de morte, como no caso de Adão, mas porque os seres humanos realmente eram pecadores pela prática, bem como pela sua natureza a transgredir a lei da consciência. Ou seja, porque você sabe, quando a pessoa começa a ter entendimento, ela sabe o que é certo e o que é errado. Quando eu faço qualquer coisa que vai agredir a outra pessoa, eu estou fazendo a coisa errada. Quando eu faço qualquer coisa a abençoar a outra pessoa, eu estou fazendo a coisa certa. Então isso aí, hoje em dia, é o politicamente correto, ou seja, não, vamos ser uma pessoa boa, vamos fazer o bem, isso é legal. Só que aqui o apóstolo está falando que nós vamos viver, ele fala aqui, o que diremos, pois? Permanecer no pecado para que a graça seja abundante, porque ele fala assim, onde abundou o pecado, abundou a graça. Ele está dizendo, não é dessa forma. Se você entende, se chegou ao seu entendimento que existe uma forma de você mudar de vida, de você deixar de ser um homem segundo o seu próprio coração pecaminoso, coração contaminado por causa do pecado original. O que acontece? E você tem a oportunidade de viver uma vida segundo a palavra, segundo os caminhos, segundo a vontade de Deus, porque isso é uma coisa complexa. Você tem que entender que quando você escuta a palavra do Evangelho, você precisa se aprofundar nesse conhecimento para que a sua vida não fique mais só naquele negócio, naquele estágio de você estar ouvindo mensagens boas, ficar alegre, depois vem os problemas, as dificuldades, a palavra não está firmada no seu coração, aí vem a luta, você começa a ficar desesperado. O que
Paulo está querendo dizer acerca de tudo isso aqui, que ele fala da libertação, da graça, do pecado, né, da morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, é que nós precisamos nos tornar pessoas diferentes, pessoas, né? Você veja bem, se você for estudar a história de Paulo, ele foi um cara que mudou, que nem Jesus, fez um milagre da água por vinho, como dizendo, porque ele era uma pessoa religiosamente, ele era um cara estudado, sabe? Ele perseguiu a igreja do Senhor achando que estava fazendo a vontade de Deus. Aí foi que Deus chama a atenção dele. Paulo, por que você está me perseguindo? A partir daí ele começa a mudar a sua vida. A partir daí as pessoas começam a olhar Paulo diferente, não acreditavam. Por quê? Porque ele era apresentava-se de uma forma e todo mundo tinha medo. E depois ele vem falando do evangelho. As pessoas não acreditaram, mas ele pagou o preço por tudo isso. Então ele foi um exemplo assim naquela época de uma mudança, de um milagre de transformação para muitas pessoas. E hoje ele nos ensina isso, que nós temos que ter essa transformação. Então nós não podemos mais, se nós estamos mortos, se eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, e hoje eu começo a caminhar na presença de Deus, eu tenho que mudar de vida. Aqui ele está falando que o pecado original, ele atingiu toda a humanidade, moralmente e espiritualmente, porque ali houve uma separação. O homem ele saiu do ambiente onde ele tinha um contato diário com Deus para viver em um mundo onde o contato diário não tinha, a não ser através da interação do homem para com Deus, mas aquele contato inicial que tinha, que na viração Deus vinha, falava com Adão e conversava, e aquela coisa ali foi quebrado. Isso é o pecado, é a quebra, o pecado na verdade é a falta, né? É a inexistência da presença de Deus, ou aonde Deus não está. Isso é pecado, ou seja, é separação, entendeu? Isso é separação. Então, quando Jesus vem, o que é que Jesus faz? Jesus ele cria uma ligação, uma nova ponte, onde você, pelo sangue do Cordeiro, você começa a ser purificado do mal, começa a fazer uma jornada, uma purificação para que você se achegue mais a Deus. E para isso, meu querido, eu preciso ler as Escrituras, eu preciso ler a palavra de Deus para mim estudar, para mim compreender tudo isso. E o nosso objetivo aqui é esse, é justamente estar trazendo, né, para que você entenda de uma vez por todas que você precisa fazer essa transformação, você precisa fazer essa escolha. Se você quer ser um homem movido por Deus, se você quer ser uma mulher que vai ser bem-aventurada, vai viver uma vida mesmo na dificuldade, mas você vai ter a segurança daquele que criou todas as coisas, né? Você não pode focar naquilo que Deus tem, você tem que focar naquilo que Deus é. Por quê? Porque se você foca naquilo que Deus é, você vai começar a agradar o coração do Pai. E quando você agrada o coração do Pai, você vai receber dele tudo aquilo que é dele. Leia as parábolas de Jesus para você entender. Quando Jesus ele fala de parábolas, somente quem tem a graça e o poder do Espírito Santo. Porque quem revela isso para mim, para você, não é porque a gente fica estudando. É bom estudar, nós temos que estudar, nós temos que ler a palavra, temos que nos debruçar sobre isso. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque a nossa mente ela precisa ser educada para isso. A nossa mente ela precisa entender, ela precisa ouvir. Porque através de ouvir a palavra, quando eu pego a Bíblia e começo a ler a Bíblia, aquelas palavras elas começam a entrar na minha mente, a minha mente ela vai ficar ouvindo, o Espírito Santo vai trabalhar aquilo na minha mente, assim como ele vai trabalhar na sua mente. Para quê? Para que você entenda, né, a mensagem de Cristo. Como é que você vai saber de alguma coisa se você não escuta, se você não lê? Como é que você vai saber o que é que a outra pessoa está passando se você não conversar com ela? Oi, fulano, como é que está aí e tal? Se você está aqui na sua casa,
Você está aqui na sua casa. A sua mãe, seu pai ou o seu amigo está lá na casa dele. Como é que você vai saber o que está acontecendo lá? Ou como é que ele vai saber o que está acontecendo aqui? Se não houver a comunicação, se não houver o diálogo, entendeu? Então a palavra de Deus ela é deixada para nós, para que através dela nós tenhamos diálogo com o reino dos céus. Deus ele sabe todas as coisas, mas nós não sabemos. E quem precisa saber de todas as coisas somos nós. Para que eu preciso saber? Não é que eu vou saber de tudo, mas aquilo que Deus quer que eu venha a saber e conhecer, para que a minha vida aqui na terra possa ter sentido e eu possa estar agradando a Ele e recebendo dele as bênçãos de proteção, de provisão, de cura, sabe, de todas as coisas. Eu tenho que ter essa comunicação com Ele. Então, como é que eu vou me comunicar com Deus? É conversando com Ele. Quanto mais você conversa com a sua família, você interage com a sua família, você vai ter aquela intimidade. Então, quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você ora, quanto mais você busca conhecer a Deus, quanto mais você investe nesse relacionamento seu com o Senhor, através da ação do Espírito Santo, porque é assim que Deus age na vida das pessoas, você vai receber dele entendimento, sabedoria. Olha só, você sabe por que o inimigo não quer que ninguém leia a Bíblia, ninguém ore, ninguém entenda o poder do sangue de Jesus? Porque o sangue de Jesus, ele é diferente do seu sangue, do meu sangue. Eu fui formado porque o meu pai casou com minha mãe, então houve o espermatozoide veio, encontrou com o óvulo da minha mãe, os dois se uniram ali me formou, assim como todas as pessoas foram formadas. Ali houve o sangue do meu pai, o sangue da minha mãe, formou outro sangue, formou meu sangue. Agora Maria era virgem e ela concebeu Jesus. José foi apenas um pai adotivo. José não teve relação com Maria. Isso foi gerado pelo Espírito Santo, os milagres. Deus ele pega as coisas que ele cria, que ele criou, e ali ele faz o que ele quer. Então ele colocou o seu próprio sangue. Da mesma forma que ele colocou o sangue lá em Adão, quando ele criou Adão, ele colocou o sangue de Jesus no ventre de Maria. Por isso que o sangue de Jesus não é o sangue de Adão. Você pode falar assim, não, mas Maria concebeu. Sim, Maria concebeu. Onde era que a criança estava sendo gerada? No ventre. O que era que tinha dentro do ventre? Tinha muita água e a criança estava viva lá dentro. Ela alimentava, mas o sangue dela foi purificado, porque o sangue de Cristo purificou o sangue dela, até o nascimento. Por isso que ela não tocou, ela não conheceu homem algum enquanto Jesus não nasceu. E eu acredito nisso, porque a palavra diz que isso aconteceu, que foi dessa forma assim. Muitos tentam justificar, falar, não sei o que, mas meu irmão, não importa o que essas pessoas do mundo querem, eu acredito aqui na palavra de Deus, porque essa palavra vai me levar para a vida. Então o sangue de Cristo, ele não é igual ao meu sangue, por isso que o sangue dele é puro, por isso ele me justifica de todo mal, porque o sangue de Jesus não pecou, e ele não foi gerado da descendência do pecado de Adão, não, ele foi gerado do Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo foi que, através do poder de Deus, entendeu? Por isso que nós temos que crer no sangue de Jesus, porque pelo poder do homem, do pecado, da moral, sabe, da obediência, desobedeceu, pecou, pecado separou. Jesus obedeceu do princípio ao fim. Morreu e hoje ele permanece vivo lá. Hoje ele é o sumo sacerdote que intercede por mim e por você e por todos que se achegam a ele. Paulo aqui ele está dizendo que se por Adão entrou o pecado, por Cristo nós somos ressuscitados, né? Se a morte reinou até Moisés e Moisés até a graça de Jesus, por ele
nós somos justificados, a vida. Porque se pela ofensa de um só, pelo pecado de um só, a morte reinou, por esse, muito mais, os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça. O dom da justiça, quem justifica? O sangue de Jesus. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então Jesus justifica. Então através do sangue do Cordeiro é que eu sou justificado. E a minha vida hoje está debaixo do poder de Deus. Agora eu preciso fazer essa comunicação com Ele para aprender, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? E aí você vai aprendendo, você vai estudando a palavra. Você não vai mais permanecer no pecado. Você não vai mais estar vivendo a velha criatura. Os velhos, você tem que mudar. Arrependimento. Você sabe, eu tenho falado de arrependimento, de conversão. Meu irmão, a história, ela vai, enquanto o homem não fizer isso, tem que fazer. Isso é o princípio básico da transformação do ser humano. É quando você se arrepende do seu pecado, quando você confessa Jesus, e que é quando você, ele fala aqui, ó, de modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado, como é que ainda vamos viver uma vida? Porque se eu receber a mensagem de Cristo e que Jesus me chama para andar com Ele, como é que eu vou agora ficar vivendo as coisas do passado, fazendo? Não, eu tenho que ter mudança. Quando ele fala lá para os Coríntios, ele fala assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Meu querido, tudo tem que se fazer novo. Jesus, ele falava assim, você tem que receber o reino como se fosse uma criança. Por que Jesus comparou uma pessoa nova convertida com uma criança? Porque uma criança, quando ela nasce, ela não sabe muita coisa e ela tem que aprender tudo. Por que Jesus Cristo, quando ele chama assim, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então Jesus, ele sempre está chamando a minha vida, a sua vida, a estar com ele. Deus, ele não tem prazer e ele não quer o mal de ninguém. Deus não castiga ninguém. Nós somos tentados, nós somos, a nossa pretensão é como está aqui, é moralmente caído, ou seja, a nossa tendência é ir para o lado pecaminoso. Mas isso é a nossa tentação, o nosso pecado. Amém, meu querido? Meu querido, fica na paz do Senhor. Eu agradeço por você ter ficado até aqui. Espero que essa mensagem ela possa despertar dentro de você uma necessidade que nós temos, eu tenho, você tem, de buscar mais a Deus. Por isso eu convido, leia mais a Bíblia, ore, sabe? Comece. Eu sei que você está trabalhando, você tem os seus afazeres, mas tire um tempo quando você chegar, mesmo que seja por algum momento pequeno, mas comece a investir. Você está cansado? Vai até Jesus. Ele fala, você está cansado, vai com Jesus. Passei o dia trabalhando. Deita no colo de Jesus. Conversa com ele, leia um trecho da Bíblia, um salmo. Pega um salmo, leia um salmo. Irmãos, os salmos é um livro excelente. Não é que eu estou dizendo que os outros não são, todos são. Mas para você que ainda não tem a profundidade do conhecimento da graça, que você vai mergulhar, é quando você chega na praia bonita, linda, você vai entrar, você vai vendo a onda, vai vindo devagarzinho ali, né? O livro dos Salmos é como aquela onda que vai, sabe, entrando em você, você vai lendo ali, aquela palavra vai te dando força, vai te dando ânimo, mesmo que no momento ela fala de dor e tal, mas sempre ela agradece a Deus, porque Deus é poderoso. Então, leia a Bíblia, ore, se envolva com Jesus. Muito mais Deus tem para nos dar do que o mundo tem para nos oferecer. Muito mais Deus tem para nos dar, para mim, para você, do que o mundo tem a oferecer. Não se esqueça disso. Meu querido, deixa o seu like aí no vídeo, sabe? Ajude o canal a crescer. Se inscreva se não for inscrito.
ative o sino da notificação, compartilhe com as pessoas se essa mensagem te impulsionou, te ajudou a se alegrar na presença de Deus, porque nós temos a solução para o nosso problema, é Jesus. Então compartilha, amém? Fica na paz, que Deus te abençoe. Ative o sino, se inscreva, compartilhe e deixa o like.